Muito bem. Então, algumas outras informações sobre o realismo. Os grandes atores internacionais na perspectiva realista são os Estados. Enquanto os idealistas consideram também, por exemplo, as organizações internacionais, os realistas veem as organizações internacionais mais como um instrumento de exercício de poder dos Estados. O Estado nacional é o principal ator das relações internacionais, quando não o único grande ator para os realistas. E aí eu chamo a atenção para o seguinte: a perspectiva realista entende como legítimo o uso da força para alcançar os objetivos do Estado. Então o Estado pode recorrer à força para defender os seus interesses. Não há nada de imoral, não há nada de errado em um Estado recorrer ao uso da força, na perspectiva realista, de o Estado recorrer ao uso da força para defender os seus interesses. Okay? Então essa perspectiva realista, ela é muito clara. Daí que a guerra é mais um recurso de poder dos Estados. E os Estados vão recorrer à guerra ou não, com uma relação de custo-benefício. Se for mais interessante, se no meu cálculo racional de custo-benefício for mais interessante eu entrar em guerra, eu vou entrar em guerra. É assim que funciona. Não é porque o outro é mais bonitinho ou porque... Não. No meu cálculo eu tenho condições de vencer essa guerra, de resolver essa questão por meio do uso da força. Então vou fazê-lo. Se o outro for derrotado, ou espero que o outro seja derrotado, azar dele, ele vai submeter a mim. A pergunta do Davi: o que é um Estado que se baseia no cálculo? O que é um Estado racional? O Estado racional é aquele que se baseia em cálculos racionais para alcançar os seus objetivos. Não necessariamente todo o tempo. Mas o Estado, quando eu falo de um Estado racional, eu digo o quê? Que as decisões vão ser tomadas com base em perspectivas racionais, lógicas, e não a partir de sentimentos, de princípios morais, de valores. E aí esse racionalismo passa muito por uma relação de análise do cenário internacional. Como é o cenário internacional? Análise dos outros atores, análise das condutas desses atores, reflexões a respeito das minhas potencialidades e vulnerabilidades. Eu posso fazer isso porque eu tenho esses recursos para isso e o outro não tem. E o cálculo estratégico de custo e benefício. Isso passa por uma análise racional. Mas essa racionalidade é interna? Essa racionalidade é interna, sem dúvida. Sem dúvida. Veja, e o realista entende o Estado como um ente unitário. O realista entende o Estado como um ente unitário. Quem está atuando no plano internacional é o Brasil. Não interessa quem está governando, não interessa quem são os grupos de pressão aqui dentro. A atuação final envolve um Estado unitário com cálculo racional. É mais interessante fazer dessa e dessa maneira na minha relação custo-benefício. Então eu vou atuar assim. É uma atitude racional a nível internacional, mas é uma atitude racional a nível... O realista não entra no debate de como se chega a essa racionalidade no âmbito interno. O neorrealista já fala disso, mas o realista clássico não se preocupa tanto com isso. Mas essa racionalidade que você está falando é essa racionalidade interna, né? Essa racionalidade para a conduta internacional, na hora de eu me relacionar com os outros. Sem princípios morais, sem princípios, sem valores jurídicos, sempre tentando entender o cálculo estratégico e o cálculo de custo e benefício.